Os ministros de Bolsonaro têm competido avidamente pelo apoio do presidente para se lançarem candidatos, apesar da sua baixa popularidade. Talvez seja a única ou a última chance da sua vida. É válido e compreensível. Aqui no Rio Grande do Norte, temos dois ministros disputando uma mesma candidatura governista federal à cadeira do Senado. Não é de se estranhar que estejam, por isso, queimando a largada, forçando a barra mesmo, se atirando em batalhas por declarações de apoio a todo custo e até mesmo a troco de tratores, emendas especiais e promessas de obras. A nossa democracia vai permitir ao eleitor fazer a sua escolha no tempo certo. Ainda assim, é necessário se fazer alguns reparos ao que disse um desses ministros nesse final de semana. Ele falou da omissão e de prejuízos para o Estado e responsabilizou a bancada do Rio Grande do Norte no Senado por isso. Lamento pelo ataque que ele fez aos representantes do Rio Grande do Norte no Senado, mas isso faz parte de um jogo que é típico do chefe dele: criar narrativas para desviar a atenção das pessoas do que realmente importa. Omissão é ser o responsável pela Secretaria de Desenvolvimento do governo Rosalba, que raspou o fundo previdenciário dos servidores e afundou o Estado financeiramente. Não dá para simplesmente fingir que não participou desse crime contra o funcionalismo estadual. Omissão é ser ministro e não trabalhar pela implantação do Hub dos Correios no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, uma proposta que esse ministro mesmo já chegou a defender, mas que agora que não consegue entregá-la, prefere esquecer. Omissão é deixar que se vendam os Correios, sem sequer avaliar a empresa, a Eletrobras em plena crise energética e a própria Petrobras em fatias que vão de postos e dutos a refinarias e campos lucrativos. E praticamente expulsá-las do Rio Grande do Norte para concentrar suas atividades nas regiões mais ricas do país. Isso sim é omissão. É com essas bandeiras que ele vai pedir voto aos eleitores do nosso Estado? É bom lembrar, já que a memória do ministro omite, que esse governo que ele integra é responsável também por outras tragédias. Fizeram uma reforma da Previdência que penaliza os trabalhadores, fazendo com que eles se aposentem mais tarde, e que reduziu as pensões e os direitos daqueles que trabalharam e contribuíram por toda a vida. Omisso é quem defende uma reforma administrativa que vai tirar a estabilidade dos servidores públicos e permitir que políticos como ele possam indicar milhões de pessoas para as funções de governo. E a reforma trabalhista, ministro, aquela da qual o senhor foi relator e que tirou direitos dos trabalhadores brasileiros. A ideia era gerar empregos, atrair bilhões em investimentos, lembra? Nada disso aconteceu e o que temos hoje são milhões de brasileiros explorados, sem emprego e sem direitos. Quem é omisso aqui? Temos que falar também dos quase 600 mil mortos pela Covid e do desemprego de milhões de brasileiros provocados pela incompetência desse governo do qual o senhor participa. Omissão, senhor ministro, é permitir o retorno da inflação que tira a comida da boca dos brasileiros e coloca os preços da gasolina e do bujão de gás nas alturas. São essas as realizações que o senhor deve apresentar e não promessas vazias e críticas ofensivas. Não se omita diante de tudo isso, senhor ministro. Nós vamos lembrar do que o senhor participou e do que ainda defende. Aqui no Rio Grande do Norte, estamos trabalhando para devolver dignidade aos potiguares. As folhas de pagamento atrasadas estão sendo pagas. E a agricultura? Por que não fala da penúria em que estaria a agricultura familiar no Rio Grande do Norte se não fossem as políticas de compras governamentais, crédito rural, agregação de valor, feiras, centrais de comercialização que a governadora Fátima criou para tentar compensar minimamente o abandono total das políticas de apoio ao setor que mais produz alimentos que todos nós comemos todos os dias? Quem é omisso aqui? Hoje estamos lá no Congresso tentando derrubar inúmeros vetos do seu governo a auxílios aprovados pelo Congresso. Aos agricultores familiares, de novo, aos setores de eventos, às famílias despejadas em plena pandemia. Seria bom que o ministro se pronunciasse
a respeito do que pensa sobre isso. Não se omita. Ministro, vá brigar pelo apoio do seu presidente para ser candidato ao Senado, porque do meu presidente eu já tenho, e tenho orgulho disso. Não sei se o senhor pode dizer o mesmo do apoio do seu presidente. Mas fica aqui um último conselho antes de vir acusar de omissos os 3 senadores da República do Rio Grande do Norte. Quem está no governo é o senhor. Quem mais pode fazer com a caneta pelo nosso Estado e por todos os potiguares é o senhor e o seu presidente. Mandar tratores em troca de declarações de apoio de prefeitos é muito pouco. Agora vou continuar meu trabalho aqui para produzir e relatar leis para o Brasil e para fiscalizar as estranhas posturas e propostas do seu governo, porque oposição responsável se faz assim, construindo soluções, criticando construtivamente, dialogando com todos os lados e, sobretudo, sem acusar os outros daquilo que é a sombra de si próprio.